Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Já estamos na lição de número 6, com o título A Queda do Império Babilônico. Nessa lição número 6, A Queda do Império Babilônico, nós vamos estudar o capítulo 5. A nossa leitura bíblica em classe está nos versos 1 até o verso 12. Não vamos fazer a leitura agora, porque estaremos fazendo essa leitura no desenvolvimento da nossa lição e repartidamente conforme o momento do nosso estudo, da nossa argumentação. Dando continuidade, lembremos do texto áureo e tomando o capítulo 5, no verso 23, temos o texto áureo que diz o seguinte: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Este é o nosso texto áureo e é uma grande lição, o próprio texto áureo para nós. Dando sequência, nós vamos estar desenvolvendo essa lição nos 3 tópicos que nós intitulamos o banquete profano de Belsazar, Daniel repreende o rei, é o segundo subtítulo, e terceiro, a interpretação da visão e o seu cumprimento. Muito bem, isso colocado, já vamos para a nossa introdução, quando temos a seguinte observação: ainda não chegamos nem na metade do livro de Daniel, são 12 capítulos, e nós estamos agora no capítulo ainda de número 5, e já nos deparamos com a informação de que um poderoso império humano, que na figura de seu rei Nabucodonosor contava tantas glórias e sucessos, e chega ao seu final. Nesta lição, queremos que, conforme já revelado, podemos isso observar, os reinos dos homens passam e as suas obras são pesadas, julgadas com justiça pelo Deus Altíssimo, que nós sabemos muito bem quem é, Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus e Pai de Cristo Jesus. Portanto, vamos desenvolver essa lição, outra vez, muito importante para o dia a dia nosso. O assunto pode referir-se a uma pessoa ou pode referir-se a toda uma nação. Deus é juiz dos grandes, dos pequenos, das nações e das minorias, naturalmente. Assim posto, vamos considerar o início do nosso assunto no capítulo 5, desde o verso 1. E assim estudaremos todo este capítulo de número 5. Assim inicia o nosso assunto. Daniel, capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes
e bebeu vinho na presença dos 1000. Nós temos só essa informação inicial. Belsazar aparece agora como rei, considerando que a Bíblia Sagrada não fala do falecimento do rei Nabucodonosor, não fala muito a respeito dos reinos seguintes, ou reis seguintes numa sucessão, mas vamos aprender um pouquinho hoje, analisando alguma coisa juntos. Assim, observem, passando o nosso subtítulo, o banquete profano de Belsazar, que por enquanto não tem nada de profano, ele fez um grande banquete, isso conforme a glória do seu império, o Império Mundial de Babilônia, nada demais. Tanto que podemos verificar esse ponto e avançar para termos entendimento. Depois do ocorrido, observe, com Nabucodonosor, o que foi visto, estudado no capítulo 4, onde a soberba, a presunção do rei Nabucodonosor foi abatida por Deus, o livro de Daniel não relata mais nenhum outro evento relacionado a este rei. Quanto tempo reinou Nabucodonosor? Silêncio, nada registrado. Como foi a sua morte? Nada registrado. Quem foi sucessor dele? Nada registrado diretamente. Podemos fazer análise e ter uma palavra a mais para colocar e daqui a pouco faremos. Muito bem, o nosso assunto de hoje é a queda do Império Babilônico e nosso primeiro assunto, o banquete profano de Belsazar. Quem é Belsazar? Sabemos que Belsazar é o último governante do Império Caldeu, porque foi ele que perdeu o domínio naquele grande império. Império Caldeu, Império de Babilônia. Não foi sucessor imediato, pois antes podemos observar nas Escrituras que houve um rei chamado Evil-Merodach, o qual é citado nas Escrituras por ter aliviado o sofrimento do rei Jeoaquim no ano 37 do seu cativeiro. Isso podemos perceber na sequência dos fatos que podemos apresentar, que é o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 25, os versos 27, 28, como alguém pode estender um pouco mais na sua leitura. Ficamos somente nesses dois versos. Primeiro, 27. Depois disso, na narrativa de Reis, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Então, agora já temos alguma coisa. Nabucodonosor é o mais conhecido, famoso, e que as Escrituras, até o capítulo 4, se refere de uma forma bem extensa e até detalhada. Mas quem o sucedeu? O entendimento geral é que foi seu filho Evil-Merodach, que teve um cuidado de libertar Joaquim no ano 37. Agora, o cativeiro de Israel vai durar até o ano 70, ou 70 anos é o seu total. E, na verdade, vamos entender que pouco depois do império mudar para os medos e persas, há uma libertação. Então, podemos dizer que existiu Nabucodonosor, já na sequência, 37 anos já de cativeiro, Evil-Merodach liberta o rei Joaquim, que foi preso
ao Nabucodonosor assumir o domínio da Judéia. E lá no final, quase que nos 70 anos, quem está reinando é Belsazar. Atentemos para isso. Então tem um espaço longo de anos e que nós não sabemos quanto que é e quantos reis existiram. Mas Evil-Merodach seria anterior a Belsazar, depois, naturalmente, de Nabucodonosor. Continuemos. Nosso subtítulo ainda é O Banquete Profano de Belsazar. Tomemos a Bíblia. Versos 2, 3 e 4 vão falar sobre isso. Até então estamos falando de um banquete do imperador para 1000 grandes do seu domínio. E vem o verso 2 dizendo: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Repete-se esta citação. E por fim o verso 4, beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, e de ferro, e de madeira, e de pedra. Se fosse hoje, podia colocar mais alguma coisa como plástico, ou isopor, ou gesso, porque a miséria do homem, até os seus ídolos, os seus objetos de culto, estão degradando-se também. Não há riqueza como antigamente para fazer imagens de ouro, e que era para os ídolos mais importantes, aos deuses deles considerados maiores. Mas, e os objetos são trazidos? Foram muitos objetos tirados do templo de Deus em Jerusalém. Lembremos que lá tínhamos a Arca da Aliança, também, vamos dizer, o castiçal de ouro, também os instrumentos de música, também as mesas de ouro, o incensário, tantos utensílios, aí vem jarras, bandejas, garfos, espetadores e tudo que é próprio, vamos dizer assim, de uma copa que um imperador teria, e quanto mais o Deus dos céus e da terra, que engrandeceu Salomão, lhe deu riquezas, e ele fez esse templo com objetos muito ricos, mas tudo isso levado em cativeiro. Não que nosso Deus é menor, nunca. Simplesmente é que Deus desamparou Jerusalém, desamparou o templo, desamparou o povo, porque eles tinham se envolvido em idolatria. Ou seja, em vez de cultuar Deus, e que hoje Jesus falou que é em verdade e em espírito, eles estão cultuando a muitos outros entes ou entidades que são venerados por imagens, figuras, etc., esquecendo que Deus nunca aceitou isso, e o seu mandamento proíbe tal coisa. Mas ele fez isso. Ele tinha ciência de um Deus altíssimo, Deus dos deuses, e cuja sede era Jerusalém, e cujo povo era o Israel, figura do passado. Muito bem. Vamos dar sequência. O ato que aconteceu é uma insensatez do rei Belsazar. Apesar dele ter ciência das coisas de Deus, deve ter caído na forma imprópria de entender Deus. E o comportamento desse rei Belsazar, de Babilônia, mostra um desprezo, um descaso pelo Deus Altíssimo, cujas obras poderosas haviam impactado tão profundamente
o reinado do seu antepassado, Nabucodonosor. Há vários decretos, no mínimo 4 decretos de Nabucodonosor a respeito do Deus de Israel, o exaltando sobre todos os deuses. E agora um filho dele que é ciente, conhecedor desse fato, prefere os ídolos que nós já falamos e mistura as coisas de um Deus santo com a idolatria da época. Belsazar, fazendo vir todos os objetos, vasos, utensílios sagrados de Jerusalém, estava profanando as coisas de Deus, porque eram consagrados, dedicados, separados tão somente para o ritual do templo em Jerusalém. E observe que os reis anteriores, pelo menos Nabucodonosor e Evil-Merodach, não entraram nesse particular. Ficou como um tesouro de ouro e prata guardado em Babilônia, mas não mexeram com isso, ainda mais depois da experiência que tiveram. Mas continuemos ainda nesse nosso assunto. O banquete profano de Belsazar é o primeiro subtítulo que ainda estamos. E estamos lendo os versos de 5 a 9 do capítulo 5. Acompanhem conosco. Está escrito assim: depois deles tomar vinho naquele banquete e com louvores à idolatria, acontece isso. Na mesma hora, não demorou nada, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Imagina uma cena dessa. O império do mundo, riquíssimo, com seus 1000 grandes, todo o serviço de proteção do rei e etc. E aparece uma mão escrevendo na parede do palácio as palavras que daqui a pouco nós vamos estar citando. Então foi um assombro. Quem ousou invadir o palácio do rei? Quem poderia escrever numa parede e sua mão era vista escrevendo? E houve o temor sobre todos. Consideremos isso para nós entendermos. Algo inédito aconteceu. E como explicar? Na verdade, era já Deus dando resposta àquela ação de Belsazar. Se levantou contra Deus? Pois bem, Deus já mandou uma intervenção. O banquete que poderia ter música para alegrar, risos e mais risos, nesse momento em diante, cessou tudo, e se olha para o rei, olha para os seus grandes e poderosos, todo mundo, diríamos, pálidos. Por causa de quê? Justamente pela mão que escreveu. E naturalmente,
podemos entender que dentro do coração, da mente daqueles homens, já estava entendendo que havia algo sobrenatural e que era resposta àquilo que eles estavam fazendo, profanando os objetos sagrados do Deus único e verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é a nossa referência, o Deus também que tinha a sua sede em Jerusalém, isso, o Deus de Israel, nação do passado, histórica, na figura que representou, e pronto, o temor diante deles. Logo, acabou tudo. E as coisas estariam indo nesse impacto, passando o resto da noite, se não fosse a rainha, que lembrou-se de Daniel. A rainha não estava no palácio, no banquete, vamos dizer mais precisamente. Mas o tumulto, o espanto, os vozerios e outras coisas estranhas incomodaram a rainha. E ela então foi ver o que é. E entendeu ou tomou ciência dos fatos. E vai então dizer ao rei que dentro do reino havia alguém que poderia decifrar aquela escritura, e ele era Daniel. O mesmo Daniel do capítulo 1, do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e que Nabucodonosor viveu com ele e aprendeu a respeito do Deus único, do Deus verdadeiro, o Deus altíssimo, o Deus santo, o Deus dos deuses. Muito bem, a rainha vem então e traz esta mensagem. Está nos versos 10 a 12 e podem acompanhar também a nossa leitura. Está escrito assim: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e diz: ó rei, vive eternamente. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Observe bem, a rainha tinha lembrança dos fatos, e não era da área administrativa, vamos dizer assim, não estava ligado àquilo que acontecia de mais importante no palácio, no império. Ela sabia dos fatos, e o filho, um preparado para governar em substituição aos seus antecessores, não lembrou mais disso, não levou em conta. Então as coisas vão somando em gravidade contra o rei. A rainha lembrou-se e mandou então, ou aconselhou que se chamasse Daniel. Verso 13 a 16 é a mesma história. A continuidade, o rei naturalmente vai fazer ser chamado Daniel. Está escrito assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação.
mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Aí estão as palavras das Escrituras falando da sequência daqueles fatos. E estamos assim entrando num novo subtítulo: Daniel repreende o rei. Por enquanto, ele está recebendo a mensagem. Qual é a tarefa que lhe é dada? Ler, interpretar a Escritura, que ninguém sabia ler, quanto mais interpretar. Observe bem, ninguém conseguia ler o que estava escrito, não sabia o sentido também. É importante observar isso. E quantos estavam ali na presença do rei? Gente do mundo inteiro, conhecido pelo menos naquela época, porque geralmente eram 120 províncias, ou seja, um mundo dividido em 120 povos ou regiões. Então, quantos, vamos dizer assim, representantes de cada povo, ou quantas línguas ali eram conhecidas pelos 1000 grandes do império? Então não era nenhuma daquelas línguas que se conhecia normalmente. E Daniel chega e não vai ter dificuldade nenhuma em olhar para a Escritura e depois ler e depois dar a interpretação. Só que primeiro Daniel repreende o rei. Que autoridade, né? Falar uma forma em censura ao comportamento de um rei. Mas vamos considerar. Primeiro, Beltsazar traz a Daniel e lhe oferece muitos presentes. Mas Daniel não se impressiona com isso, não. Inclusive, recusa os presentes. Ele recusa e anuncia o juízo divino sobre o rei de Babilônia e o seu império. Consideremos bem isso que está escrito para a gente entender o que é que está acontecendo aqui. Observe que lemos até o verso 16. No verso 17 é que Daniel recusa ao dizer: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fique contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então Daniel já recusa. Agora, vão observando, lendo os capítulos anteriores, Daniel foi honrado por Nabucodonosor e Daniel aceitou aquilo que o rei lhe fez ser honrado. Mas agora não, ele não quer nada desse rei Beltsazar. E já antecipo, ele já entendeu que aquela riqueza, aquilo que o rei prometia, não tinha valor nenhum, porque ele já entendeu ao ler o que estava acontecendo e Beltsazar logo não poderia fazer nada a favor de ninguém, nem em favor dele próprio. Ele, o rei de Babilônia, do grande império caldeu. Mas continuemos ainda nesse subtópico. Daniel repreende o rei. As palavras de repreensão de Daniel sobre o rei estão nos versos 17 a 24. Já lemos o 17. Vamos ver em diante. Verso 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia.
Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Então observe Daniel chegando, tendo promessas de riquezas se interpretasse a escrita, recusa, repreende o rei se fez culpado. Ele sabia do acontecido, ou dos acontecidos no tempo do reinado de seu pai, mas não levou em conta, e em desprezo ou alguma forma de vanglória, mandou buscar o material sagrado para tomar vinho neles, sendo que aquilo tudo era simbólico das coisas espirituais, das coisas celestiais, do Deus Altíssimo. Então Daniel foi ousado, falou direitinho o que tinha sido o erro de Belsazar. Ele se ensoberbeceu. Agora paremos e vamos fazer uma colocação aqui. Temos Nabucodonosor, que falhou várias vezes, mas todas as vezes ele recaía no entendimento ou da sua posição elevada de orgulho e glorificava a Deus. Vem Evil-Merodach, um substituto, em que fase da vida do império não sabemos, mas antes de Belsazar. Observe que ele tirou o rei Joaquim lá da prisão, que era rei lá de Jerusalém, e o liberta ou o honra, colocando à frente de outros reis. Foi por causa do rei Joaquim? Não, era um cativo. Era um rei que se opôs ao seu pai, mas naturalmente lembrando do rei seu pai e da honra que deu ao Deus verdadeiro, Deus de Jerusalém e de Israel, agora ele restaura este rei Joaquim. Então, ele considerou Evil-Merodach a origem de Joaquim, considerou o Deus que ele servia, de onde ele veio, da cidade, do Deus daquela época, porque Deus diz que a cidade de Jerusalém era dele e ali estava a sua presença, e restaura um cativo. E Belsazar, não, desrespeita as coisas de Deus. Então a coisa era gravíssima, não era uma coisa de momento, por causa de uma bebida no estante daquele banquete. Era algo que não vinha sendo observado há muito tempo e não se levou em conta. Portanto, esta repreensão de Daniel, muito bem colocada. Ele fez a lembrança do passado, mostrando que ele, Nabucodonosor, pai, conheceu o Deus Altíssimo. Sim, aquele que domina sobre tudo e constitui a quem quer,
e abate a quem quer. Contudo, Belsazar não levou isso em conta. Além de não ter lembrado do passado, de honrar o Deus que seu pai honrou como o Altíssimo, afrontou-o com a profanação de seus utensílios. Aí, a resposta de Deus. Uma sentença estava colocada ali, naquela parede, na escritura daquela mão misteriosa. Daniel continua, e agora sim, apresenta a interpretação. Faz a leitura, que ninguém soube ler. O texto bíblico é o verso 25 a 29. Acompanhe nessa leitura que fazemos. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Esses são os fatos registrados e que nós, no nosso assunto, no nosso desenvolvimento, colocamos aí. Observe que a escrita era estranha. Não era mene, mene, tekel, ufarsim. Não era. Era alguma outra coisa. E que Daniel, na verdade, já leu, trazendo, vamos dizer assim, a versão daquelas palavras para a língua conhecida. E tudo indica que era o aramaico. A expressão dessas palavras, mene, mene, tekel, ufarsim. E apresenta para ele o que significa. Ou seja, mene, mene, é como se ele tivesse lido no português contado. Contado. Segunda palavra, tekel, pesado. E terceiro, ufarsim, dividido. Três palavras, ou três conjuntos, de informações em quatro palavras, porque a primeira, mene, é repetido. Ou seja, significado simples, é que ele, Deus, tomou a Belsazar e a sua vida e pesou, melhor dizendo, contou, analisou e pronto. E nessa análise, pesou o que é a favor e o que é contrário. E deu a sentença, dividido. Ou seja, Deus não é uma primeira ocasião, é por algumas ocasiões, algumas análises, a pessoa se mostra sempre perseverante no erro, nas coisas erradas. Se olharmos algum profeta do passado, lá temos que Deus fala sempre a respeito dos povos, por 2 ou 3 transgressões, aí vem, quais são eles? Moabe, ou outro povo qualquer, como Edom, ou outro povo mais como a Filístia. Deus sempre mostra que foram várias oportunidades, Deus está acompanhando, e cessou o tempo, esgotou o tempo, esgotou a paciência de Deus, esgotou, vamos dizer assim, a misericórdia de Deus, e entra o processo natural da justiça. Ou seja, o copo, a medida daquilo que é tolerável, já tinha sido ultrapassado. Agora observe, quem analisa o capítulo 5 e este texto, que na hora que ele vai trazer a interpretação, ele não usa mais a palavra ufarsim, ele já usa direto Pérez. Ou seja, além dele ler a palavra original do mistério que foi escrito, ele ainda troca a palavra, ou seja, tem sinônimos. Daniel está avançado no conhecimento das línguas, das letras, e pode fazer
até troca das palavras, mas o sentido justamente é que o reino foi dividido e foi dado aos medos e persas. Pronto. Aí está a interpretação para o rei Belsazar. Você falhou, não uma vez, falhou várias vezes. Deus está considerando tudo isso. Foi feita a pesagem sua, foi achado em falta, e agora o seu reino está terminado e vai ser entregue aos medos e persas. Até aqui, gente, observe que é um ponto importante, que a gente às vezes não dá assim muito valor, mas explica outras coisas. O grande império, o rico império, o extenso império medo-persa, ainda que não foi o maior do mundo, mas esse império, ele não começou com os persas, ele começou sim com os medos. Mas Deus já está mostrando nessa escritura que os medos e os persas estariam juntos e seriam senhores, os dois, naturalmente unidos, de um império caldeu que agora era dominado. Se a gente ler, e daqui a pouco vamos estudar no capítulo 7, o Império Medo-Persa é comparado a um urso que se levanta inicialmente de um lado. Ou seja, começou pelos medos, o poder e o domínio naquela região. E eles se associaram aos persas e formou o grande império do passado. Região que hoje seria o Iraque. Mas está tudo aí, Deus falou antes e depois vai acontecer. Medos e persas é a palavra. E por enquanto só os medos é que vamos ter no destaque inicial. Mas continuemos. A sequência natural, os versos 30 e 31, que colocam para nós o fato de que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Observe bem, simples esta palavra, é uma narrativa como de uma história. Só que a história de Deus tem uma grandiosidade, não é ficção, é uma verdade firme dentro de um contexto de um passado, firme no presente e também muitas vezes com projeção em todo o futuro. Deus falou, o próximo império seria inferior ao de Nabucodonosor, que foi comparado como sendo ouro. E agora levanta-se um novo império, substituindo o caldeu, e que seria comparado ao império de prata, já estudado na nossa sequência no capítulo 2. Ou seja, aconteceu o que foi dito lá no início do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor já não existe mais, já está noutro rei, um terceiro talvez, ou mais, mas está acontecendo, termina um reinado de ouro e vai começar um reinado de prata, os medos e persas. A palavra de Deus é a verdade, no tempo certo acontece, e não foi tão grande assim em extensão de tempo o império caldeu, mas a riqueza foi grande e também, vamos dizer assim, a repercussão, o conhecimento dele, o que se fala dele até hoje é de coisas grandiosas. Mas terminou. Tudo neste mundo passa. Os grandes passam, os pequenos também passam. Os ricos passam, os pobres também passam. Tudo passa. Por isso é bom estar atentos para que o nosso término, esta passagem seja boa na presença de Deus, em comunhão com Deus, para que haja, vamos dizer assim, esperança nos dias futuros, no juízo que é chamado o juízo final de Deus, naquele chamado também último dia. Aí estão tantas informações para nós que nós precisamos ter em conta. Deus fala ao mundo, através das Escrituras, é uma forma que Ele tem usado desde o passado, que Ele determinou, escreva, para chegar às gerações futuras. E está para nós hoje. 2.600 anos depois
disso ser registrado está sendo colocado. E fazendo lembrança do estudo que já fizemos no capítulo 2, considere bem, de forma bem clara, para compreendermos esses fatos. O mundo está indo cada vez para uma situação inferior. Primeiro era ouro no tempo de Nabucodonosor, depois veio a ser prata, depois cobre no Império Grego. No romano, ferro, mas agora, depois do Império Romano, um monte de nações separadas, divididas, que não conseguem se unir e fracas em si mesmo. É a verdade que nós estamos. Nós estamos no último domínio do mundo. O sistema que aí está, que alguém acha glorioso, que alguém acha avançado em tecnologia, mas aos olhos de Deus é coisa de homens. Não tem nada de especial, nenhuma nobreza é comparado a barro, frágil, fraco e tão vil. Portanto, não se glorie neste mundo. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque tudo isso certamente vai passar. E no mundo só está a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Belsazar cresceu em si mesmo, em grande soberba, estava em grandes luxos e deleites, mas de repente, numa noite, naquela mesma noite, aí lembre-se que Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para o futuro ou naquilo que é relacionado a Deus? Portanto, tomemos essa lição também que temos nesse fato e que Jesus depois fala conosco também em palavras diretas e não numa história como esta. Concluindo, observem, a exaltação e a queda do Império Babilônico ensinam preciosas lições sobre como devemos ser humildes e agradecidos a Deus, não usar dos bens que Ele nos concede para fomentar atitudes contrárias ao seu senhorio, e revela a sua glória aos homens. Deus revela a sua glória aos homens, cobrando no devido tempo e de forma justa toda indiferença, todo desprezo e qualquer afronta. Não brinquemos com Deus, está escrito bem claro, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa ser desonrado, porque Ele é grande, e não é por soberba, é realidade. Deus é grande, magnífico, todo-poderoso, o lugar que habita é sublime, por ser verdade, e não por exaltação, que seria uma mentira. Portanto, vamos reconhecê-lo na nossa vida. Lembremos do que Salomão disse bem claro: lembra-te do teu Criador. Ele escreveu nos dias da tua mocidade. Eu vou dizer, lembra-te do teu Criador nos dias que ainda tens fôlego de vida. Belsazar deu honra a muitos ídolos, vamos colocar na linguagem hoje, a muitos objetos de ligação com as coisas celestiais, mas perdeu tudo que não eram verdade. E nós hoje estamos assim também, com muitos mediadores, muitos, representados por imagens de esculturas, por figuras que não veem, não ouvem, não andam, não operam, trabalham nada em favor daqueles que a eles se chegam. Porque a palavra verdadeira é esta, de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem, sendo primeiramente o unigênito de Deus. Guardemos essas lições para nós. Muita coisa numa história só. E assim é todas as Escrituras. Ouçamos e tomemos os devidos cuidados. Portanto, o estudo deste trimestre tem sido o livro de Daniel. No presente estamos na lição de número 6, a queda do Império Babilônico. E observe bem que a nossa sequência é que temos estudado tudo isto em 3 subtítulos: banquete profano de Belsazar, Daniel repreende o rei e finalmente a interpretação da visão e o seu cumprimento.
Tudo isso para nós, a cada dia, temos mais uma lição, mais uma palavra de Deus nos orientando, nos advertindo da realidade que é a nossa vida é passageira e é dada a nós como uma porção de oportunidade de nós chegarmos ao nosso Criador e ao propósito seu em nosso viver. Portanto, que Deus os abençoe. Lembrando deste texto áureo, te levantaste, Daniel falou para o rei Belsazar, te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, o verdadeiro, único, Criador de todas as coisas, em cuja mão está a tua vida, a nossa vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.